grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós nos encaminhamos para o final do ano, onde lembramos que nós vivemos num mundo diferente do que era antigamente. Muitas coisas evoluíram, mudaram, melhoraram, mas também a vida agitada, as dificuldades, um monte de coisas que temos para fazer fez com que nós perdêssemos muitas coisas, abandonássemos muitas coisas que eram importantes. Muitas tradições de família foram abandonadas, muitas convicções, muitos princípios foram abandonados. E nós cristãos somos tentados hoje a vivermos uma nova realidade. O apóstolo Paulo, ele vem a nós hoje para dizer uma coisa bem séria. Ele diz assim em 2 Tessalonicenses capítulo 2: assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram anunciadas, seja por palavra, seja por carta nossa. São essas as palavras que nós iniciamos o nosso culto. Nós vamos invocar a presença de nosso Deus. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te adoramos,
estimados irmãos e irmãs, por nossa culpa Jesus foi rejeitado, maltratado e morto, mas Ele ressuscitou para nossa justificação, e Ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda humildade e confiança no perdão em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Estimado irmão e irmã, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que está arrependido de seus pecados, creia em Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu, como ministro da palavra, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 148. Salmo 148, ele fala o seguinte: olha, a gente mudou muita coisa em nossas vidas nos últimos anos. Muitas coisas nós não fazemos mais, por causa das épocas que estamos vivendo. Mas uma coisa nós não podemos nunca deixar de fazer. E o salmista diz: louvem a Deus. Louvem a Deus sempre, porque Ele merece ser louvado por nós, porque Ele nos ama. E Ele diz então: louvem. Todas as criaturas que Deus criou devem a Ele o seu louvor. Salmo 148, o pastor Leandro dos Ímpares e a comunidade dos pais. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-o todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céu dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor, louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros. Feras de todo gado, animais que rastejam criados. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Rapazes e moças, velhos e crianças. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 15, onde Deus aparece para Moisés para lhe dar a missão de ser o líder que vai libertar o seu povo do Egito. E Moisés pergunta: mas qual é o Deus que está me mandando fazer isso? E Deus diz: olha, eu sou o que sou. Quer dizer, eu sou o único Deus, não existe outro. É este Deus que enviou seu Filho para morrer por nós e nos salvar. E é esse Deus que merece ser louvado todos os dias por você e por mim. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui.
Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, e eles vão perguntar: qual é o nome dele? E então o que lhes direi? Deus disse: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Escolhida para hoje encontramos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 8, depois pulamos para o 13 ao 17, onde o apóstolo Paulo está preocupado conosco, porque ele fala dos tempos do fim, e ele diz que acontecerá, que aparecerá uma força, uma pessoa, uma força que vai se opor violentamente a Deus e à igreja cristã. Mas antes dessa força surgir, vai acontecer uma coisa que já está acontecendo: os cristãos abandonarão a sua fé, não lerão mais a Bíblia, não orarão mais, não virão para a igreja. Esse é o princípio de abrir as portas para o mal entrar em nossa vida e na vida deste mundo. E o apóstolo Paulo diz: olha, vocês que estão lá, permaneçam firmes na fé, não deixe que ninguém tire de vocês o tesouro, que é a salvação. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar,
nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas, quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda obra e boa palavra. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia!
Santo Evangelho escolhido para hoje encontramos em Lucas capítulo 20, versículos 27 a 40, onde Jesus tem um encontro com pessoas, como era costume, e elas fazem uma pergunta para Jesus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, e eles perguntam: se uma mulher casasse várias vezes, quem seria o marido dela no céu? Jesus diz: olha, vocês estão muito preocupados com as coisas que são aqui desta realidade. O importante é estar no céu. O importante é estar lá. Vocês têm que se preocupar mais com as coisas do céu e ficar menos preocupados com os problemas da terra, porque é lá onde vocês têm que estar comigo um dia. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva. E assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras da epístola pouco lida, segundo a Tessalonicenses 2, 1 a 17, ressaltando o tema permaneçamos firmes. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, daqui a algumas semanas estaremos festejando novamente o Natal. O jeito de festejar o Natal mudou muito nos últimos tempos. Antigamente, o Natal era celebrado em família e dentro da igreja. Não existiam shopping centers para ir. As pessoas faziam os seus pinheirinhos de árvore de verdade. E eram enfeitados os pinheirinhos com bolas de vidro. Se caísse no chão, quebrava. As crianças, elas ganhavam um presente no Natal e ficavam super felizes com eles. E não era celular. E hoje, tudo isso foi modificado e muitas coisas foram abandonadas porque se tornaram obsoletas e ultrapassadas. Mas todas essas mudanças foram boas. O que tínhamos de bom antigamente e que nós perdemos com essas mudanças? Antigamente nós tínhamos mais segurança, mais estabilidade, mais certezas, mais expectativa de esperar pelo Natal, porque íamos ganhar um presente de Natal único no ano. Antigamente a vida era mais simples, mas muitas vezes era mais feliz. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, já estava preocupado com essas mudanças que viriam e como os cristãos estariam correndo o risco de perder tudo aquilo que lhes dava alegria, paz, esperança, amor e salvação. Paulo fala do tempo próximo da vinda de Cristo que nós já estamos vivendo. Veja o que ele fala no versículo 15. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Permaneçamos firmes porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Tem coisas que quem viveu antigamente viveu. Quem não viveu nunca mais vai viver, não adianta. Mas tem coisas que a gente pode retomar na vida. Tem coisas que a gente pode reviver que eram boas e a gente pode fazer de novo, para que a vida seja mais feliz e tenha mais sentido. Dou um exemplo. Podemos no dia 26 de novembro, quando iniciamos o Advento, a preparação para o Natal, montar o pinheirinho de Natal em nossas casas. Muitos não montam mais pinheirinho. Podemos voltar a montar pinheirinho de Natal. Não seria legal? Podemos, no Natal, ir para a igreja para ver a apresentação do nascimento de Jesus. Ou podemos ir no culto de Natal, no dia 25 de dezembro. Parece que existe uma força tirando de nós as nossas energias e a vontade de viver, de fazer as coisas. Nós vivemos tão cansados e sobrecarregados, e quando temos um tempinho livre, nós só queremos dormir, e a vida vai passando, e nós não aproveitamos a vida. Além de perdermos as tradições saudáveis e que tornam as nossas vidas felizes, estamos perdendo também duas coisas que dão sentido às nossas vidas: as nossas certezas e as nossas convicções. O que mantém o ser humano firme em meio aos problemas, dificuldades e provações desta vida são certezas e convicções. Se eu tenho certeza e convicção de alguma coisa, eu continuo andando no caminho, mesmo que eu sofra pressões e problemas. É como você dirigir o seu carro. Se você sabe a estrada por onde você quer ir, pode ter buraco, pode ter problema, mas você continua na estrada porque você sabe que aquela estrada é a correta.
As certezas devem nortear a vida do cristão. E as certezas são: primeira, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Efésios 1, 4 e 5 diz: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Deus, estimado irmão e irmã, Ele faz qualquer coisa para ter você junto dele no céu. Ele faz qualquer coisa porque Ele ama muito você. Ele ama você e o mundo de tal maneira que Ele não se negou de entregar o seu único filho para sofrer pelos seus pecados na cruz e morrer por você. E Ele fez isso para que você viva uma vida feliz com Cristo aqui neste mundo hoje, mas também você depois da morte esteja com Cristo nos céus. Não é maravilhoso ter a certeza de que Deus nos escolheu, Deus sonhou conosco, Deus nos criou, Deus nos salvou, Deus nos deu o seu Espírito Santo, Deus nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos conhecer a Cristo e conhecer a salvação? Permaneçamos firmes porque Deus nos escolheu desde o princípio da salvação. Deus continua trabalhando em você, todos os dias, mas existem forças neste mundo que estão também trabalhando em você, na sua vida, para que você não tenha tempo para Deus, para a palavra de Deus, para a oração, para a igreja. Tem forças diabólicas neste mundo querendo tirar de nós a salvação eterna que Cristo conquistou para nós na cruz. E isso envolve, segundo o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, de não termos mais tempo para as coisas de Deus. Efésios 6:12 diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. É a pressão que temos para viver somente para o aqui e agora, e só pensarmos em ganharmos dinheiro e bens materiais, sem termos tempo para Deus, sua palavra, oração, igreja e demais coisas que são importantes. Paulo diz a nós assim: tomem cuidado. Tomem cuidado para não perder o que de mais precioso e significativo você tem na vida: Cristo. Precisamos sim de dinheiro e bens materiais, mas não podemos fazer deles a nossa razão de viver, porque eles apenas nos dão facilidades na vida. Felicidade vem de Deus. Permaneçamos firmes na certeza que somos salvos por Cristo Jesus, e em segundo lugar, permaneçamos firmes na santificação do Espírito. Santificação é viver uma vida totalmente dedicada a Deus, é encher a nossa mente de coisas boas, Deus, sua palavra, oração, igreja. Santificação é viver como Deus quer e não como nós queremos. Santificação é perguntar todos os dias: Senhor, o que Tu queres que eu faça? O que Tu queres que eu fale? O que Tu queres que eu pense? Santificação é buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Santificação é não querer fazer o pecado e fazer de tudo para viver uma vida agradável a Deus, segundo a sua palavra. Permaneçamos firmes porque Deus nos escolheu desde o princípio da salvação, não abandonando a fé. Preocupante é o que o apóstolo Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, 1-4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém
de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, isto é, o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de sentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. O princípio dos problemas da vida do cristão e do mundo está no abandono da fé. Quando se abandona a fé em Cristo, começam os problemas, as dificuldades e as aflições da vida. O diabo, em sua estratégia certeira para nos tirar a salvação e a vida eterna nos céus, está fazendo com que nós nos envolvamos com tantas coisas deste mundo para não termos mais tempo para Deus, para ler a sua palavra, para orar e para estar na igreja. Porque as pessoas não têm tempo para Deus nos dias de hoje? A resposta encontramos em Hebreus 12, 1 e 2 assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado, que tão firmemente se apega em nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Muitos cristãos estão muito enrolados com as coisas deste mundo, e daí não tem ânimo, não tem vontade, disposição, e dizem que não tem tempo para as coisas de Deus. Buscam tanto as coisas deste mundo passageiro e que deixarão aqui quando morrerem, e esquecem de buscar o mais importante, as coisas do céu. Outros estão tão enrolados em seus pecados e na vida longe de Deus, que já não sente nem vontade mais de estar perto de Deus. Paulo diz que precisamos ficar atentos, porque estão tentando nos enganar, e estão tentando deixar que nós percamos a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, as nossas convicções e as nossas verdades. E ele diz assim: permaneçamos firmes. E permanecer firmes é permanecer firmes em Cristo, na palavra, na oração, na igreja, e vivendo uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra. Estimados irmãos e irmãs, permaneçamos firmes porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, não abandonando a fé. Você já pensou no Natal? Não deu tempo? Não deu tempo ainda. Cuidado, vai vir o Natal, vai passar e você nem vai ver que passou. Nós temos que recobrar as coisas boas, as coisas importantes, as tradições que nos davam felicidade. Que tal então você aproveitar agora para pensar no seu Natal? Pense no seu Natal e pense em aproveitá-lo melhor. Que tal começar com o pinheirinho de Natal? Enfeitá-lo em sua casa? Que tal celebrar o Natal junto com a sua família, fazendo uma oração antes de comer a ceia de Natal, lendo um trecho da Bíblia? Que tal você vir para a igreja no Natal para adorar o menino de Belém que veio ao mundo por você? Que tal, em vez de você comprar coisas materiais para dar, que depois ficam jogadas num canto, você chegar para a tua família, para aquela pessoa que você ama, dar um grande abraço e dizer: eu te amo? Não tem mais valor? Nós somos tentados a abandonarmos nossas tradições, nossas convicções e nossas verdades. Vamos resistir às pressões do materialismo e do egoísmo nos dias de hoje, e vamos reviver as coisas que são realmente importantes para a nossa felicidade: Cristo, sua palavra, oração, igreja, família, e fazer o máximo para sermos felizes, em vez de termos muitas coisas materiais.
E no dia em que nós partirmos deste mundo, que possamos partir felizes, realizados, não porque conseguimos bens materiais, isso também é bom, mas principalmente porque nós conservamos em nossa vida as nossas convicções, as nossas certezas em Cristo Jesus. E quando chegarmos lá no céu, o nosso Senhor vai estar esperando por nós, pronto para nos dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, não abandonou a fé e permaneceu firme na minha palavra. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todo sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Preciso do teu perdão.
vamos fazer oração. Ó Senhor nosso Deus, em primeiro lugar te louvamos, porque se nós estamos te adorando é porque o Senhor nos amou primeiro, e nos amou tanto, ao ponto de entregar o teu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos salvar. Que nós não sejamos enganados por este mundo que quer tirar de nós a coisa mais importante que nós temos, que é a salvação. Que, firmados na tua palavra, na oração, juntos da igreja, vivendo como cristãos neste mundo, nós permaneçamos firmes na fé, na esperança e no amor. Que possamos sempre te buscar em primeiro lugar em nossas vidas e te amar acima de todas as coisas. E que possamos proclamar a este mundo que felicidade só existe na fé em Jesus Cristo. Ó Deus, que nós possamos continuar a nossa caminhada de fé, porque nós sabemos onde queremos chegar, a vida eterna nos céus. Por isso, permaneça conosco, cuida de nós, que a tua presença em nossas vidas nos encha de alegria, de paz, de felicidade. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Yeah.